Bom, na aula de hoje então a gente vai estar estudando ali o fluxo de potência nas máquinas síncronas, tá? Num contexto mais voltado para a aplicação do sistema elétrico de potência, a gente vai ver como que a natureza da carga, né, que por exemplo, um gerador síncrono vai estar alimentando, como que ele interfere no fluxo de potência reativa da máquina, como que os controles, né, de ajustes ali de uma máquina síncrona ali, que é basicamente a corrente de campo, e o ajuste na máquina primária, como é que esses caras aqui ali interferem também nos fluxos de potência, né? Bom, então o modelo para o sistema elétrico de potência do gerador síncrono é esse modelo aqui, né? Aqui eu tenho o circuito do rotor, né? Da corrente de campo aqui, rolamento de campo, e aqui o circuito da armadura, né? Desconsiderando a resistência RA. Então, se a gente olhar, né, para o modelo da máquina aqui, esse aqui é o modelo para é a equação aqui da tensão terminal para o motor, e esse aqui é a equação aqui quando a máquina opera como gerador, né? Então percebam que não é a mesma equação, tá? Elas são diferentes. Então tem que tomar muito cuidado ali, né, de utilizar a equação certa, porque depois essa equação ela vai ser útil ali na construção do diagrama fasorial, né. Então ela tem que estar correta para cada caso, né, motor ou gerador. A máquina síncrona ela pode operar como motor, como gerador ou como compensador de energia reativa, né. Essa aplicação aqui de compensador é quando tu liga, por exemplo, uma máquina como motor, né, um motor síncrono, e deixa ele sem carga, né. Aí tu faz o ajuste da corrente de campo, dependendo do valor dessa corrente de campo aí, o motor ele vai estar esse motor ele vai estar operando exatamente como um indutor ou como um capacitor, né? Isso depende do valor ali da corrente, a gente vai estar vendo depois. Em todos os casos, pode-se controlar o sentido do fluxo de potência reativa na máquina através do ajuste na corrente de campo da máquina. Então esse aqui, né, esse item que é o foco desse vídeo, né, como é que a gente vai, né, como é que em cada caso ali que a máquina síncrona estiver operando, né, como que vai se dar os fluxos ali de potência reativa em função de cada valor de corrente de campo que a gente vai ajustar na máquina. Então, começando na operação como gerador, tá? Depois a gente vai ver como motor. A gente já viu na lista lá que eu fiz sobre geradores síncronos, né? Naquelas aulas lá que eu fiz, que basicamente o gerador síncrono ele pode operar em três modos de operação, que é o barramento infinito, né? Quando um gerador ele é conectado a um sistema elétrico de potência muito grande, né? Que para ele representa um barramento infinito. Pode ser um gerador sozinho alimentando uma carga ou um conjunto de cargas, ou ainda pode ser operando em conjunto com alguns geradores, né? No caso dos vídeos lá que eu fiz, é o caso onde um gerador síncrono opera com o outro, né? Dois geradores operando em paralelo, mas poderiam ser mais geradores, né? Desde que eles estejam num sistema isolado aqui, que não é um barramento infinito, né? Bom, nessa primeira condição aqui, conforme a gente já viu lá nos vídeos lá, a tensão terminal e a frequência do barramento elas são intrínsecas dele, né? Elas não podem ser alteradas. E o gerador ele poderá controlar a quantidade de potência ativa e reativa que será entregue ao barramento, né? Através da regulação da corrente de campo e do ajuste da máquina primária, né? Para controlar esses caras aqui. Já esses dois caras aqui, não importa o que eu faça, né, com o gerador, o gerador nunca vai conseguir alterar a tensão terminal e a frequência da tensão no barramento, né? Alimentando uma carga, um conjunto de cargas, né, um gerador sozinho alimentando. Então o gerador ele não controla a quantidade de potência ativa e reativa que vai ser enviada para a carga, ele controla apenas a tensão terminal da carga e a frequência, né, da tensão ali que vai ser gerada, né, através da regulação da máquina primária, né, e ajuste da corrente de campo, então modifica a tensão terminal. Mas a potência é a potência que vai ser demandada pela carga, né. A natureza da carga, nesse caso aqui, nesse contexto, ela vai influenciar na relação entre VT e EA, né? A gente vai ver ali que se tiver uma carga de natureza capacitiva ou indutiva, né, eu vou ter um EA ou um VT ali, um vai ser maior ou menor que o outro, né, dependendo da natureza da carga, né, que a gente vai ver melhor depois. E ainda tem esse modo aqui, tá? Que é o modo mais comum ali no estudo dos sistemas elétricos de potência, né, onde eu tenho, por exemplo, um sistema de algumas barras, aí onde eu tenho um, dois ou três, aliás, dois, três ou mais geradores ali operando no sistema isolado. E a gente sabe que nesse caso aqui, se a gente modificar a corrente de campo, a gente altera a geração de reativos do gerador e altera a tensão terminal da barra. Então tu controla ali, né, o quanto que cada gerador ali ele vai estar gerando, né, para carga através da modificação ali na corrente de campo, né. Só que a potência total entregue pelos geradores ela tem que ser igual à potência total de todas as cargas que eu tenho no sistema, né. Não posso gerar mais do que as cargas consomem, né. E modificando o ponto de ajuste na máquina primária, a gente altera, né, a geração de potência ativa entre as máquinas, né, a distribuição de potência ativa que cada gerador vai entregar para a carga total do sistema,
e a frequência, né, da tensão gerada ela também vai ser modificada aqui nesse caso aqui. Bom, indo para o primeiro caso, tá, agora do gerador aqui conectado no barramento infinito, a gente vai ver como que o fluxo de potência reativa aqui ele vai se comportar nesse caso aqui, né? Então, como é um gerador, tá, eu convencionei aqui a corrente saindo para fora da máquina, né? E a equação, né, que rege aqui esse circuito aqui é essa equação aqui, né? Então, basicamente, para a gente controlar, tá, no barramento infinito, a quantidade de potência reativa, né, que o gerador ele vai mandar para fora do barramento ou que ele vai consumir, porque aqui ele pode tanto gerar potência reativa como ele pode consumir, tá? A única coisa que ele não pode é consumir potência ativa, porque ele é gerador, então ele tem que sempre entregar potência ativa, mas a potência reativa ela pode ser tanto de dentro para fora da máquina, quanto de fora para dentro da máquina. Então, aqui a gente tem um diagrama fasorial, tá? A gente tem 3 diagramas fasoriais aqui para 3 casos de corrente de campo, né? Então esse diagrama aqui ele é construído com base nessa equação aqui, né? E aqui eu tenho 3 situações, tá? Onde a gente diz, na primeira situação aqui a gente diz que o gerador ele está subexcitado. E nessas duas situações aqui que eu vou chamar situação linha e situação duas linhas, o gerador ele vai estar sobreexcitado, né? Ele vai ter a maior corrente de campo. Então essa primeira situação aqui eu tenho uma determinada corrente de campo ali, né? A corrente de campo ela é proporcional à tensão interna gerada EA por causa dessa equação aqui, né? Que se eu modifico a corrente de campo, eu modifico o fluxo, e modificando o fluxo, eu modifico então o valor do EA. Então eu estou inicialmente aqui com um valor de corrente de campo baixo, tá? Ou seja, eu estou gerando essa condição aqui, o meu IA está adiantado em relação ao VFI, o meu EA vai ser esse daqui, e o meu JXSA, que é a queda aqui nessa reatância, ela é essa daqui. Aí depois eu aumento um pouco a corrente de campo, eu venho para essa condição aqui, do IA linha, eu venho para esse cara aqui, a queda na reatância vai ser esse daqui. E por último, quando eu aumentar mais a corrente de campo, eu venho para essa situação aqui. Percebam que o EA duas linhas aqui ele é maior do que esses dois aqui, né? Porque eu aumentei a corrente de campo. E a corrente do estator aqui, IA, vai ser essa corrente aqui, IA duas linhas, né? Nesse caso aqui, como eu estou só alterando a corrente de campo, eu não vou estar alterando a potência ativa entregue. Logo as duas distâncias aqui desse diagrama, que são proporcionais à potência ativa, né? Que é essa altura aqui, e essa altura aqui, né, essa largura aqui, aliás, elas se mantêm constante, né? Percebam que aqui eu estou variando o EA, ele está deslizando aqui nessa linha aqui, significa que essa altura aqui não está mudando, né? Ou seja, a potência ativa eu estou entregando para o barramento, ela não está mudando. E essa linha aqui, tá? Essa linha horizontal aqui também, que é a outra distância proporcional à potência ativa, que é o IA, cosseno do ângulo θ, né? Que é o ângulo entre a corrente e a tensão VFI. Esse comprimento aqui ele não variou aqui nos 3 casos aqui. Como é o barramento infinito, a tensão VFI ela é igual para os 3 casos aqui, então ela não muda, ela fica desse jeito aqui. Então nessa primeira condição, onde a corrente de campo ela é pequena, a gente vai dizer que o gerador está operando subexcitado, né? Ou seja, a corrente de campo pequena. E nesse caso o gerador ele consome potência reativa do sistema. Tá? Aí se eu for aumentando um pouco a corrente de campo ela vem para cá. Então percebam que agora nessas duas situações aqui, IA linha e IA duas linhas, o gerador está sobreexcitado, né? O gerador ele vai então entregar potência reativa ao sistema. Então, através do ajuste da corrente de campo aqui, eu posso fazer o gerador absorver ou entregar potência reativa, né? E nesse caso aqui, como ele está sobreexcitado, né, com o maior valor de EA aqui, ele está entregando então o maior valor de potência reativa possível aqui nesse caso, né? Outra observação importante é que quando o gerador está subexcitado, né, consumindo potência reativa, a corrente IA está adiantada da tensão terminal VFI. E quando ele está sobreexcitado, né, ele vai ter que estar necessariamente aqui com a corrente elétrica aqui atrasado em relação à tensão VFI, né? Essa movimentação aqui no ângulo da corrente ela acontece porque tem as minhas condições de restrições, né? Aqui o meu IA está deslizando nessa linha aqui, o VFI tem que ser constante sempre, né, porque é o barramento infinito. Logo o ângulo aqui, né, desse cara aqui, desse fasor aqui que falta para completar a soma, né, para equilibrar essa equação aqui, ele vai ter que também mudando de ângulo, logo a corrente elétrica aqui, ela vai mudando de ângulo aqui de modo, né, tá sempre respeitando essa equação aqui. Então esse desenho aqui ele representa bem o que eu falei antes, tá? Como é um gerador aqui, nesses dois casos a potência ativa ela vai da máquina pro barramento, né? Então a potência ativa ela tá nesse sentido aqui. Mas nesse caso, quando ele está sobreexcitado, fornecendo potência reativa, então a potência reativa ela sai da máquina para o barramento, e nesse caso aqui subexcitado, a potência reativa ela é absorvida, né, pelo gerador, né. Bom, quando eu tenho esse caso aqui, onde eu tenho um gerador alimentando uma carga sozinho, né, ou um grupo de cargas,
O que vai determinar aqui se o gerador ele vai estar fornecendo ou consumindo potência reativa é a natureza da carga. Então aqui eu tenho a representação de uma fase do estator aqui, e aqui a tensão terminal, né? A natureza da carga que eu vou colocar aqui nesse terminal aqui, é que vai então ditar o comportamento ali, o fluxo da potência reativa no gerador. Então esse primeiro caso aqui é caso eu conectar uma carga aqui de natureza indutiva, tá? Por exemplo, uma carga RL. Nesse caso, então, se a carga for RL, né, significa que a corrente aqui na carga aqui, ela vai ter que estar atrasada em relação à tensão terminal, que é essa tensão aqui. Então é isso que isso aqui está mostrando. A corrente aqui está atrasada em relação à tensão Vφ. Tá? E nesse diagrama aqui eu considerei, retirei do livro, né, ele considerou aqui também a queda na resistência RA aqui, que eu teria aqui também do gerador, né? Então vejam que aqui tem uma resistência RA aqui em série aqui também, e esse vetor aqui, esse fasor, ele representa aquela pequena queda que eu vou ter aqui. Essa aqui, o JXSA, né, a queda nesse cara aqui, e a tensão EA é a soma, né, desses três caras aqui, conforme essa equação aqui, né. Nesse caso aqui, quando eu tiver uma carga capacitiva, então significa que a corrente ela vai estar adiantada em relação à tensão terminal. Então é isso que esse diagrama está mostrado. Aqui a tensão terminal, aqui a corrente está adiantada, né, em relação a essa tensão. E nesse caso, o capacitor, né, da carga que vai ter aqui, ele vai alimentar o motor, ele vai fornecer potência reativa para o motor. A potência ativa ela continua saindo do motor para a carga, mas a potência reativa agora ela inverte o fluxo, né? Então o gerador ele vai estar consumindo potência reativa da carga, tá? E por causa disso, né, a tensão terminal aqui Vφ, ela vai acabar sendo maior que a própria tensão EA interna aqui, né? E nesse terceiro caso aqui, então, é o fator de potência unitário, né? Se eu colocar uma carga aqui que é puramente resistiva, então a tensão Vφ e a corrente que essa carga vão consumir, elas vão estar em fase, né? Que é o que está sendo mostrado aqui. Então, nesse caso, o gerador ele não consome e nem fornece reativo, né? Porque a carga ela é puramente resistiva aqui. E a principal conclusão que se tira, né, desse modo de operação aqui é que aumentando a corrente de campo, aumenta-se o EA, né, por causa dessa equação aqui, e a tensão terminal também aumenta simultaneamente. Então esses dois caras aqui aumentam se eu aumentar a corrente de campo, né, do gerador. Bom, agora vamos ver então a operação da máquina como motor. Tá? Na operação como motor ela também pode tanto consumir quanto pode gerar, né, potência reativa para o sistema. Mas a potência ativa agora, né, no modo como motor, ela é sempre, né, da fonte aqui para dentro do motor. Ele vai sempre consumir potência ativa. Então a equação que descreve, né, a tensão terminal aqui na operação como motor é essa equação aqui. Né? E se eu desprezar essa resistência RA aqui, eu fico com essa equação aqui que é a equação mais comum. Né? Então a equação de Kirchhoff muda na operação como motor, pois o fluxo de potência ativa muda, né? O fluxo de potência ativa é para lá. Logo eu tenho que fazer um novo equacionamento, né? Considerando que a corrente elétrica está entrando aqui. Né? Essa equação ela será importante na construção do diagrama fasorial da máquina, assim como era para o gerador também. Com base nessa equação que a gente constrói o diagrama fasorial na operação como motor. Né? A gente vai ver que ele é bem parecido, mas o diagrama ele é diferente. Né? Tem suas diferenças. Na operação como motor, a tensão terminal é a da fonte e não pode ser alterada pelo motor. Então, eu vou colocar aqui uma tensão terminal aqui no estator. Essa tensão aqui é a tensão da fonte que eu vou estar usando para alimentar o motor. Então, o motor ele não vai conseguir alterar aqui essa tensão aqui. Aqui tem a característica de torque versus velocidade do motor síncrono, tá? O eixo X aqui é a velocidade síncrona e aqui o torque, né? Então, como esse motor ele opera sempre na mesma velocidade, independente da quantidade de carga, né, que eu coloque no eixo dele, a curva aqui ela é feita com a velocidade aqui para qualquer condição de torque aqui é sempre a velocidade síncrona, né, que é dada por essa expressão aqui. Claro que existe sempre um valor máximo de torque, né, que eu posso colocar no eixo do motor, né, para que ele não perca o sincronismo. Então, toda essa faixa aqui de operação, desde o torque nominal aqui até o torque máximo, a velocidade aqui, né, como no motor síncrono, ela é sempre a mesma, né, ou seja, a regulação de velocidade ela é zero, porque a velocidade a plena carga é a mesma que a velocidade a vazio, né, a velocidade síncrona. Aqui então tem os dois diagramas fasoriais do motor síncrono, tá, que a gente vai ver, né, conforme a gente vai ver depois, o motor ele pode estar operando nesses dois modos de operação aqui, depende do valor da corrente de campo que a gente vai estar injetando nessa máquina aqui. Então, a principal diferença, tá, na operação como motor para a operação como gerador é que na operação como motor a tensão terminal ela vai estar sempre adiantada da tensão EA. Tá? Então, aqui nesses dois casos aqui, né, que são os dois casos possíveis aqui para os diagramas para o motor, o Vφ, né, a tensão terminal, ela está adiantada aqui do EA, né, nesses dois diagramas aqui.
E esse diagrama fasorial ele parte aqui dessa respeitando essa equação aqui. Então o Vφ, que é essa tensão aqui, ele é igual ao EA, né, que é esse fasor aqui, mais essa tensão JXSA, né, que vem aqui. E como nesse indutor aqui, né, a tensão ela tem que estar adiantada de 90 graus da corrente, então se eu espichar aqui, né, esse vetor aqui da corrente aqui, e espichar aqui, né, esse vetor aqui que é a queda de tensão aqui no indutor, ela está 90 graus, né, adiantada aqui do vetor da corrente, tá? Nesses dois casos aqui. Então, como aqui o EA ele é pequeno, significa que a máquina aqui está trabalhando com uma corrente de campo pequena. Aqui, como o EA é grande, ele está trabalhando com uma corrente de campo grande, né? Bom, vamos investigar então, né, como que a alteração da corrente de campo ela vai influenciar, né, na forma do diagrama fasorial do motor e, consequentemente, no fluxo de potência reativa aqui do motor, né? Então aqui eu tenho esse diagrama aqui onde a gente tem 4 situações, né, são 4 diagramas fasoriais, na verdade, né, para o motor. A situação 1, então eu vou ter a corrente aqui no estator aqui IA1, vou ter a tensão EA1, a situação 2 eu vou ter essa corrente EA2 e vou ter essa tensão EA2 e assim por diante, né. Novamente, eu estou alterando só a corrente de campo, logo as duas distâncias aqui, né, proporcionais à potência ativa, que é essa altura aqui, né, que é esse termo aqui, e essa largura aqui, que é esse termo aqui, elas são constantes, tá? Então, em toda essa faixa de operação aqui, né, de ajuste da corrente de campo, a potência ativa consumida pelo motor aqui, ela não muda, né? Então, vamos começar pela situação 1, tá? Eu tenho essa corrente aqui, essa corrente de estator IA1 e vou ter essa tensão EA1, tá? Se vocês perceberem, essa tensão aqui, ela é a menor de todas as 4 aqui, logo significa que a corrente de campo aqui é pequena, né? Se a corrente de campo é pequena, significa que o motor, na situação 1, ele é subexcitado. Tá? Ele está operando subexcitado. E ele é enxergado pela fonte aqui, né, que eu vou conectar uma fonte aqui, que vai estar alimentando esse motor, a fonte ela vai enxergar uma carga RL. Por quê? Porque a corrente aqui ela vai estar atrasada em relação à tensão Vφ. Então, a fonte ela enxerga uma carga RL e o motor ele vai estar consumindo potência reativa da fonte. Então, na situação 2, se eu aumentar um pouquinho a corrente de campo, ó, percebam que o EA2 ele aumentou um pouco aqui, né, ele andou nessa linha pontilhada e aumentou no módulo dele aqui. Tá? E o que acontece? O meu IA2 agora também ele mudou, né, de fase. Antes ele estava aqui, o IA, agora nessa nova situação ele veio para cá. Significa que aqui a tensão e a corrente de linha aqui elas vão estar em fase. Significa que a fonte vai estar enxergando o motor síncrono simplesmente com uma carga R, tá? Uma carga que só consome potência ativa. Aí, se eu aumentar um pouco mais, tá? For para a situação 3, aumentei um pouco mais a corrente de campo, chego nessa situação 3 aqui. Aí olha o que acontece com a corrente, agora ela já mudou para o lado de cima, significa que a corrente aqui ela vai estar adiantada em relação à tensão terminal Vφ aqui, né, da fonte, significa que a fonte, né, ela vai estar enxergando então uma carga capacitiva agora. O motor ele vai estar operando como circuito RC. E na situação 4, se eu aumentar mais um pouco aí na corrente de campo, o ângulo da corrente aqui aumenta mais um pouco, né? Essa carga ela fica mais capacitiva ainda, tá? Então, nessas duas condições aqui, né, como a corrente de campo ela é alta, o gerador está sobreexcitado e significa que o motor ele vai estar fornecendo, né, potência reativa para o sistema, porque é uma convenção que se faz que o capacitor ele fornece potência reativa, enquanto que o indutor, né, o carga indutiva ele consome potência reativa, né? Mas por que a corrente, tá, ela muda aqui de antes, aqui de ângulo, ela muda bastante, né? Antes ela estava aqui na situação 1, depois na situação 2 ela passou a ser adiantada, né, em relação à tensão. Isso acontece para respeitar essa equação aqui, né, que é a equação que descreve o comportamento aqui desse diagrama fasorial. Como eu estou aumentando a corrente de campo aos poucos, o EA ele tem que aumentar, né? Ele tem que andar nessa linha aqui, pontilhada aqui, para não variar o valor da potência ativa que o motor está consumindo. Logo, para mim fechar o balanço, né, desse diagrama fasorial e respeitar essa equação aqui, essa queda de tensão aqui, né, o módulo desse fasor, que é a queda de tensão aqui no JXS, ele tem que ir invertendo aqui essa direção, e a corrente de campo também vai ter que ir invertendo aqui e vai subindo, né, até ele sair de uma condição aqui de representar uma carga RL até virar uma carga RC, né. Então o motor ele também pode ser utilizado ali para corrigir um fator de potência, né. Então isso que eu falei no slide passado está representado aqui, tá? O motor síncrono, nas duas condições aqui ele está consumindo potência ativa do sistema, ou seja, a potência está entrando aqui na máquina, né? E nesse caso aqui, sobreexcitado, ele vai estar fornecendo a potência reativa pro sistema. E nesse caso aqui, subexcitado, ele vai estar consumindo
potência reativa, né? Então é só olhar aqui pelo sentido das setas, né? Aqui então mais uma curiosidade em relação à utilização do motor síncrono, né? Quando ele é utilizado na indústria, o motor síncrono ele opera normalmente sobreexcitado. Desse modo ele acaba ajudando a corrigir o fator de potência, né? Porque ele se transforma numa carga capacitiva, além de aumentar o conjugado máximo do motor, né? Porque o conjugado do motor síncrono ele depende também da corrente de campo, né? Quanto maior a corrente de campo, maior o fluxo gerado, maior o conjugado, né, que esse motor vai ter. Então, se ele for utilizado na indústria, é vantagem, né, estar utilizando ele no modo aqui sobreexcitado, né. Por último, então, a gente vai ver o caso de motor síncrono, ele é simplesmente utilizado para correção de fator de potência, né. Então, tu liga o motor síncrono, não coloca nenhuma carga no eixo dele, né, significa que a potência ativa que ele vai estar consumindo vai ser zero. A única coisa que tu pode fazer é deixar ele na condição sobreexcitada, para que a corrente aqui de armadura ela fique adiantada em relação à tensão Vφ. Nesse caso, o motor ele vai estar operando simplesmente como um capacitor, né? Eu poderia também mudar a corrente de campo e fazer esse A ele vir para baixo, né? Ele estaria se comportando como um indutor. Mas a aplicação, né, do motor na síncrono, quando ele opera sem carga, né, com certeza é sobreexcitado, para fazer a correção do fator de potência, né? Para ele se comportar como um capacitor. Nesse caso aqui, como nenhuma potência ativa é consumida ou extraída do sistema, né, gerada ou extraída do sistema, significa que o EA, né, a tensão EA interna, ela vai estar em fase com a tensão Vφ, né. E o diagrama fasorial ele continua sendo respeitado. Então, o meu Vφ ele vai ser o meu EA aqui, mais o JXSA, né, exatamente como está sendo mostrado aqui. Bom, finalizando agora, né, essa aula de hoje, então a gente tem um resumo aqui no quadro das duas operações, tá? Nessa linha aqui, nessa primeira linha aqui, eu tenho então a operação como gerador, nesses dois casos aqui. E nessa linha de baixo aqui, eu tenho como motor. Nessa primeira coluna aqui, eu vou estar fornecendo potência reativa, e nessa segunda coluna aqui, eu vou estar consumindo potência reativa, né? Então, as características que a gente pode observar aqui nesse quadro, né? A característica peculiar de um gerador síncrono fornecendo potência ativa é que EA está à frente de Vφ, ao passo que EA está atrás de Vφ no caso do motor, né? Então aqui, se eu olhar como motor, nesses dois casos aqui, o EA está atrasado em relação ao Vφ, né? Ó, EA atrasado em relação ao Vφ, e nesses dois como gerador, o EA está sempre adiantado em relação ao Vφ. Agora, para a característica de estar fornecendo ou consumindo potência reativa, né? A gente vê aqui que está fornecendo potência reativa quando o EA, cosseno do ângulo de carga, ele for maior que Vφ, tá? O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que a projeção desse vetor, desse fasor aqui no eixo x, né, ele corresponde a EA vezes cosseno do ângulo de carga, que é o ângulo entre o Vφ e o EA, ele é maior que o próprio Vφ. Então, se eu pegar esse vetor aqui e fizer a projeção dele no eixo x, eu vou chegar mais ou menos nesse ponto aqui, que é maior que o Vφ. Tá? Aqui é a mesma coisa, se eu fizer a projeção do vetor EA aqui no eixo x, eu chego mais ou menos aqui, e é maior aqui que o Vφ. Então significa que nesse caso ele vai estar fornecendo potência reativa, né, como gerador ou como motor. Já quando ele estiver consumindo potência reativa, significa que o EA, né, a projeção do EA no eixo x aqui, ela vai ser menor que o Vφ. Então se eu projetar esse vetor EA aqui no eixo x, a projeção dele vai ser menor que o Vφ. E nesse caso aqui, como motor também, né, a projeção do EA ela bateria aqui, né, que seria menor que o Vφ. Bom, então nessa aula era isso, tá? Espero que tenha ficado bem claro. Se tiver tido alguma dúvida ali, deixa nos comentários. Deixa o joinha no vídeo aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Então é isso aí, obrigado, valeu!